Assim diz a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele, e servia ele o pôs por mordomo de sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Capítulo 5, versículo 5, para encerrar. Desde que o pôs por mordomo de sua casa, e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Meus irmãos, nós estamos lendo um versículo no capítulo onde se encontra no livro de Gênesis. Gênesis é o livro que em si explica o início de todas as coisas, desde a criação até os patriarcas. E quando nós lemos o livro de Gênesis, nós iremos entender algumas particularidades importantes da história do povo de Israel. E aqui nós iremos ver quando aparece José, no capítulo 39, José vai aparecer na casa de Potifar. Mas antes de José aparecer na casa de Potifar, nós iremos entender a história, pois José, ele é filho de Jacó, que habitou na terra dos peregrinos, das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, e ainda jovem andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia notícias deles a seu pai. Nós iremos ver aqui nessa passagem que Jacó, pai de José, vai mandar que José vá de encontro a seus irmãos, vai mandar que José vá entregar as notícias a ele, para saber como era que eles estavam, para saber como ele se comportava, para saber como era que estava o rebanho até então de seu pai. Seu pai Jacó manda José ir de encontro aos seus irmãos. José vai de encontro aos seus irmãos. Então nós iremos ver aí que a Bíblia vai nos mostrar que Jacó amava mais a José do que a seus irmãos. A Bíblia mostra que Jacó, por amar mais a José, ele vai fazer uma túnica de várias cores. Esta túnica que irá mostrar para os irmãos de José algo especial, para mostrar que José era diferente, ou seja, entre os irmãos, José, ele era diferente. Então, quando isso mostra, quando parece, quando vê, os irmãos percebem que José, ele é uma pessoa diferente, não é um irmão comum. A Bíblia vai mostrar que José, ele tem um sonho e conta a seus irmãos, e isso faz com que o ódio reinasse para José por intermédio dos irmãos. Nós iremos ver no versículo 6 do capítulo 37 o seguinte: pois lhe disse, ouve, peço-vos este sonho que tive. Então José vai dizer o que ele sonhou. Estávamos atando feixes do campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé. Os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. E disseram seus irmãos, tu deverás reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. E era justamente por isso, era justamente por essa causa que os irmãos de José odiavam a ele, por José ser diferente, por José não ser igual aos irmãos. Os irmãos de José irão passar agora a odiar José, porque, meu irmão, você é diferente na casa do Senhor. As pessoas vão olhar, as pessoas vão observar, os seus irmãos vão ver, porque você é diferente, você não é igual. Deus te selecionou, Deus te separou, Deus fala que você é menino dos meus olhos.
E quando ele mostra essa diferença, os irmãos começam a ter ódio de José. Os irmãos começam a não olhar de um olhar particular, mais amoroso, um olhar mais aconchegante, de um olhar de irmão, um olhar de dizer: eu estou contigo. A malícia reinou entre os irmãos. Agora imagine entre os irmãos apenas um ser rejeitado. Então, depois disso, José ele é vendido. A Bíblia vai mostrar: aconteceu em Siquém, onde seus irmãos apresentavam o rebanho de seu pai. Israel disse a José: te enviarei até os seus irmãos, vem aqui. E José respondeu dizendo: eis-me aqui. Israel disse a José: vai, vê se estão bem os rebanhos e traze-me notícias. Sendo assim, José vai até o encontro de seus irmãos. José vai de encontro aos seus irmãos. E no caminho ele encontra o homem que andava e lhe disse: o que procuras? O interessante aqui, meu irmão, e eu quero que você preste atenção, é que quando ele vai encontrar os irmãos, quem encontra primeiro ele não é José. Quem vai atrás dos irmãos, quem encontra o homem não é José, é o homem que encontra o José. Ou seja, José não estava esperando ter um encontro com o homem no caminho. José não estava esperando a notícia daquele homem que estava no caminho. José não estava esperando o que o homem iria falar. O homem diz: o que procura, José? O que estás procurando? Então José vai dizer: eu estou procurando meus irmãos, onde apresentam eles ao rebanho. Então disse o homem a José: formasse daqui. Saíram daqui, foram-se daqui, pois ouviste dizer: vamos a Dotã. José, a partir de agora, ele vai dar ouvidos a uma pessoa que ele não conhece. José, a partir de agora, ele vai dar ouvidos a um homem que ele nunca viu em sua vida. José, a partir de agora, ele vai dar ouvidos a um rapaz que ele viu andando no meio do caminho. Homem que estava e disse a ele: eles não estão aqui, eles estão em Dotã. E meu irmão, aí está um perigo. Quando você dá olhos, quando você dá ouvidos, quando você dá sua percepção a pessoas que você não conhece. Você está indo no caminho, Deus te mandou você ir no caminho, Deus mostrou para você o caminho, e às vezes você dá ouvido a pessoas que você não conhece, a pessoas que não dão credibilidade, a pessoas que pensam que sabem onde é o caminho, as pessoas que pensam que não sabem onde é. Mas não, meu irmão, se Deus mandou você ir a um determinado local, você vai. Você não observa quem está falando, você não observa quem está mudando a direção, você ainda apenas segue o caminho que Deus mandou. Então nós iremos ver aqui que José ele observa isso. José então, ele muda a sua trajetória. José ele vai mudar a sua trajetória e vai para um outro caminho. Ele iria para Siquém. Veio o homem, mandou ele para Dotã. Nós vemos aqui que ele sai do caminho de onde o pai dele mandou seguir. José vai sair do trilho. José vai sair de onde ele foi mandado ir. José vai até lá. O homem chega até ele e fala outra coisa. Uma coisa que era para ele fazer, ele não fez. E a coisa que ele não deveria fazer, ele fez. Porque ele deu ouvidos a pessoas que não eram para dar ouvidos. É importante você saber disso. E aqui nessa história, prosseguindo, José seguiu atrás de seus irmãos, achou em Dotã, e antes de chegar os seus irmãos, conspiraram contra eles para o matarem. De longe, José vindo, de longe os irmãos de José, olhou para José e disse: lá vem o sonhador. Isso é forte, meus irmãos. De longe, os irmãos de José olhou para ele. Tinha raiva, tinha ódio, também tinha, estava perseguindo, estava, mas de longe ele vindo falou: lá vem o sonhador. Porque podem fazer o que for com você,
mas eles reconhecem quem você é. Eles reconhecem o que Deus faz na sua vida. Eles reconhecem a presença que você tem. Eles reconhecem a glória que Deus fez em sua vida e reconhecem quem é você. Lá vem o sonhador, lá vem a sonhadora, lá vem aquela mulher que sonha, lá vem aquela mulher que prospera, aquela mulher que está na boa, está no pó, está orando, está buscando. Eles sabem quem você é. São seus irmãos, mas eles sabem quem você é. Então quando ele vê isso, eles tramam em matar José. Eles falam: vamos matar, vamos jogar ele na cisterna e dizer: um animal selvagem o devorou. Veremos então que serás dos seus sonhos. Queriam pegar José e jogar ele dentro da cisterna, pensando assim que iria parar o que Deus tinha na vida de José. Oh glória! Por muitas das vezes as pessoas olham para você e querem jogar você numa cisterna, pensando que vai parar o que Deus tem em sua vida, mas não para não. Eu duvido parar. Não tem um homem que pare a promessa de Deus na sua vida. Não tem ninguém que impeça a promessa de Deus em sua história. Tá difícil, tá apoiando, não tá conseguindo. Dobra o joelho, fala com Deus, fala com o Pai, que Ele tem providência na hora da angústia. Vamos jogar ele na cisterna. Assim irá acabar com a vida de José. Assim irá acabar com a trajetória de José. Vamos dar fim ao sonhador. Vamos jogar ele na cisterna. Vai dar em nada. Vai gritar, ninguém vai ver. Vai gemer, ninguém vai ver. Vai sofrer, ninguém vai ver. Vai pedir ajuda, ninguém vai ver. Eles pensavam que ninguém iria ver. Mas daqui para frente, adivinha quem é que vem? Uma caravana de midianitas. Uma caravana de midianitas que trazia consigo algumas iguarias para vender no Egito. Ao que é que acontece? Mas Rúben, o irmão de José, fala o seguinte: livra ele das mãos de seus irmãos. Despediram José e jogaram na cisterna. Ou seja, não jogue José dentro da cisterna. Vende José a caravana. E quando você vender José para a caravana, nós iremos ter lucro. Nós iremos lucrar. Nós iremos ganhar. Nós vamos se livrar de José. Vamos tirar esse fardo que ele tem conosco. E além do mais, vamos ganhar. Vamos dar 25 ciclos de prata, e através disso vamos pegar esse ciclo, vamos ficar de bem, e a gente vai se livrar do nosso irmão. Mas ele não sabia que quando chegasse lá no Egito, eles iriam vender lá na banca dos mercadores, e a banca dos mercadores iria vender a quem? Iriam vender a Potifar. E é aqui que nós iremos entrar nessa história. No versículo 25 do capítulo 39 ou 37, se não me engano: quando se assentaram para comer, levantaram-se os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Enquanto eles pensavam que era promoção, Deus estava usando o normal para confundir maliciosos anormais. Quando eles pensavam que estavam maltratando José, que a promoção iria chegar para eles, Deus fez o rebuliço e deu lucro para José. Quando pensou que iria botar o pé que ia cair, quem teve lucro foi José, não foi o que estava perseguindo não. Você pode estar pensando que irá acabar, que irá desistir, e quem vai levar o lucro é quem está falando de você. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o lucro
lucro ele vem é para você. Você vai sair vencendo, ganhando e dizendo Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E ele é rei santo, 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 porque ele é o dono da minha vida e o dono da minha história. Será que você pode glorificar a ele? Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é misericordioso. E no versículo 27, vendemos-los a esses ismaelitas. Vendem ele por 5 ciclos de prata. Levam os irmãos até José para o Egito. Rubem volta à cisterna. Viu que José não estava na cisterna. Rasgou suas vestes. Voltou para seus irmãos e perguntou: onde estava José e para onde irá? Meu Deus do céu. Enquanto o irmão queria maltratar, pensando que ele estava na cisterna, no início, queria apagar a história, ele volta e não encontra José. Aí ele fala: pronto, sumiu, não tem mais história, não tem mais José, não tem mais nada. Misericórdia. E agora? Onde é que José foi parar? Onde é que José foi parar? A gente não colocou ele lá? A gente não colocou ele lá dentro da cisterna, e agora? Meu irmão, os irmãos sabiam do potencial que José tinha. Os irmãos sabiam do potencial que a irmã do círculo de oração tem. Os irmãos sabem do potencial que você tem. Eles que perseguem sabem o potencial que você e eu temos. Então, quando ele olha que o plano não deu certo, ele rasga a sua veste e pergunta para onde iria. Então, tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e a molharam no sangue. Jacó soube da história, Jacó soube do que aconteceu e reconheceu a túnica, rasgou suas vestes, pôs saco em seus lombos e lamentou por muitos dias. Nós vemos a trajetória de José, nós vemos a história de José. José na casa de Jacó. Os irmãos tentam acabar com a história de José, colocando ele dentro da cisterna. E agora aqui nós iremos ver José na casa de Potifar. A Bíblia vai mostrar no capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. E eu quero que você acredite que quando as pessoas pensam que você está acabado, pensam que não vai dar em nada, pensam que é só o início de alguma coisa que vai terminar, meu irmão, passe o que passar, você não vai perder a presença. Podem fazer o que for com você, você não perde a presença. Podem caluniar, podem perseguir, podem falar, podem colocar o pé para não subir, mas você não perde a presença. Você não perde o amor fraternal de Deus. Deus não para de olhar para você. Deus não para de dizer: você é menina dos meus olhos. Deus não para de dar sustentabilidade para a sua vida. Deus não para. E eu espero, meu irmão, que essa mensagem possa ter trazido uma resposta de Deus na sua vida. Esta palavra edificante, ela nos mostra muito além de dar glória, muito além de dar aleluia, muito além de levantar a mão. É um além que vem de cima, é um refúgio, é um acalento. É que quando nós não conseguimos fazer nada, quando nós pensamos que vai dar em nada, quando nós pensamos que é o fim de alguma coisa, Deus nos mostra uma caravana para nos livrar dela. Uma caravana chega e tira a gente da cisterna, faz a gente prosperar, a gente entender nada. Porque tem coisa que é assim, Deus faz a gente entender nada.
Eu estava falando com a Érica lá atrás. Érica, rapaz, olha para aqui, Érica, não foi? Ela é assim mesmo. Deus faz a gente entender nada. Quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, você não vai entender nada. Ele faz, pronto, acabou. Não tem ninguém fala, ninguém mexe, ninguém faz nada. Se fez, fez. Se não fez, Deus continua sendo sempre Deus. Amém? Que essa palavra possa confortar seu coração. E eu agradeço essa rica oportunidade.